Galera, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo bom. Hoje eu irei trazer para vocês um vídeo que eu tava devendo para vocês. No caso eu estou falando de qual vídeo? A história de Captain Tsubasa 5, galera. Um vídeo que eu tava preparando, mas só que no ano passado não deu certo para fazer. Por conta do meu período de escola, né? No caso, vocês não sabem, mas eu estudo, né? E daqui a pouco nós iremos. Não, galera, o que eu quero dizer é que tem o período escolar e não deu certo pra poder fazer o vídeo, no caso. Mas eu tô aqui, hoje já que são meus últimos dias de férias, vai dar pra fazer esse reviewzinho, né? Análise do jogo. No caso, em quem foi inspirado, jogabilidade, né? No caso, como a gente faz algumas coisinhas, no caso, como são os comandos. E eu vou explicando isso ao longo do vídeo, né? No caso, no final do vídeo eu vou explicar tudo pra vocês. Mas a primeira parte vai ser a história do game mesmo, tipo... o que eu tô querendo dizer com a história do game, o foco principal, eu tô querendo dizer isso. E depois nós iremos trazer os cenários, galera. Porque tem muita coisa pra explicar, porque os cenários, é claro que tem história sobre cenários. Tem história. Mas então vamos embarcar para a história de Captain Tsubasa 5. Captain Tsubasa 5, galera, é um jogo de futebol com elementos de RPG, produzido e publicado pela Tecmo em 1994, que saiu só no Japão. Ou seja, mas como Captain Tsubasa 5, Raja no Shogo Campione. E ganhou, e depois que foi lançado, né, em 2000, nos anos 2000, 2010, o game também ganhou traduções para português, espanhol, para os outros idiomas, né? Mas agora vamos embarcar na história de Captain Tsubasa 5. Galera, muito bem, como vocês sabem, a história de Captain Tsubasa 5, mas vamos lá para o resumo. Nós estamos aqui vendo a cena em que o técnico do Japão no Captain Tsubasa 5, que é o John, jogou pelo São Paulo em 1980. Esse é o flashback que o técnico João tá relembrando. Aqui é o Robert, galera. Robert, ele era um jogador de futebol muito bom mesmo. Mas que por conta de um dano que ele sofreu, ele já estava no auge, no caso. Então, ele já iria se aposentar. E para poder finalizar sua carreira, ele marca um belo gol contra a Portuguesa. Observem. Um golaço de bicicleta. Mas como o João disse, a carreira do jogador do São Paulo, ex-jogador do São Paulo, já estava no fim. Então, o que o João fez? Tava apostando em um jogador tão bom, né, no caso. E ele era o rival de Tsubasa, que é o conhecido Shunita, galera. Shunita, ele é um jogador muito bom, jogou ao lado de Tsubasa na seleção japonesa. E ao que parece, muita gente acha que ele vai se naturalizar no Brasil e vai jogar lá. E ele tá jogando no São Paulo. E essa vai ser a primeira partida entre São Paulo e Paysandu e Portuguesa, né? Como está os kanjis aqui em japonês. Ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho dos times. O São Paulo, ele não é um dos melhores times. Só que tem aqueles jogadores que chamam muita atenção, como o goleiro do Vamora, que é da Vamora, da seleção brasileira. O capitão da seleção brasileira, o Oliveira. E também o craque, né, o Shunita. Mas também tem o goleiro Renato, que era o goleiro do São Paulo no Captain Tsubasa 3 e no 4. Ok? E esse jogo é mediano. E o time do Paysandu tem um jogador
também que é bom pro time, o Takoni. Ele é o centro das atenções, no caso. Ele é o único nome do Paysandu, ele é o único jogador. Então a partida vai começar, né, no caso. E o Mizugi também estava assistindo essa partida. Beleza? Então é isso que vai acontecer. E o Paysandu, não, quero dizer, Paysandu na versão brasileira, mas é portuguesa na versão original, ok? Então por isso que eu às vezes posso me confundir um pouquinho. E o portuguesa, né, galera? A portuguesa perde pro Paysandu, né? Porque, não, portuguesa perde pro São Paulo, a portuguesa perde pro São Paulo. E a próxima cena é que vamos partir pra próxima. O jogo termina 6-0 de acordo com o canal aqui, né, no caso, então eu tô usando os vídeos dele. E o Mizugi, ele tem uma ideia. Ele vai falar com o Nita para que ele vá jogar pelo Japão. Só que ele se recusa. E ao que indica, o Mizugi acha que ele vai se naturalizar aqui no Brasil mesmo, no Brasil. Mas sabendo que tem outros jogadores muito bons, como o Carlos Santana e o Coimbra, né? Mas depois eu falo sobre isso. Nossa, e também o Mizugi tenta falar com o João, que é o técnico do São Paulo. Só que ele pergunta por que ele deveria ir pro Japão. Então o Mizugi responde que o Nita joga muito bem e que seria um ótimo reforço e que o Japão precisa dele. Mas só que o João responde que ele também precisava dele. O time do São Paulo precisava do Nita. Mas só que ele decide não dar o Nita pro Japão, porque ele vai usar o Nita para criar um time muito bom, que pode ser capaz de rivalizar com o Japão, mas depois eu vou falar com isso. Só que, então, a gente passa pra Liga Italiana, galera, em que Milan e Parma se enfrentam, no caso, como vocês viram a cutscene no vídeo que eu fiz. E agora vamos partir para a próxima parte, que é em que o Tsubasa, depois de jogar em algum time por aí do mundo, né, vai jogar na Liga Italiana. E aqui, galera, é a mesma cutscene mostrando um dos melhores jogadores da Liga Italiana, que é o Signori. E depois eu falo dele. Então, galera, chegamos na Liga Italiana, no caso de 1994, em que o Tsubasa quer orgulhar o técnico do Japão, que é o Robert, né, no caso. Para quem não lembra, no último game, ele treinou a seleção brasileira, em que o Tsubasa e o Strato jogaram juntos. Pois é, galera, então a gente ia esperar o quê? Que o Tsubasa ia realmente brilhar na Liga Italiana e que ia orgulhar os companheiros de time. É isso aí, mas só que muita gente, todos os jogadores do time do Lice, que ele se transferiu, não gostavam dele, não gostavam dele realmente. Então, nós temos mais 2 bons jogadores do time do Lice, que é o capitão, no caso, que eu vou mostrar, que ele vai aparecer já já. Mas enquanto ele não aparece, vamos falar dele. Nós temos Mancini, que é o capitão do time do Lice, mas ele, no geral, ele não é o melhor jogador, né, no caso. Ó, esse aqui é o Mancini, que tá do lado do Canelli. Então, ele é o capitão, mas depois ele muda, no caso. Ele acha que o Tsubasa não é o melhor jogador, mas depois a gente fala o que ele fez, uma prova de que ele gosta do Tsubasa. E também temos o Canelli, que ele é um driblador muito bom, né? No caso, ele dribla muito e pode até arrastar os oponentes, né? E fala que que o Tsubasa devia voltar a jogar no Japão e não pelo time do Lice, né? Mas então, vamos ir para a próxima partida, que é entre Lice e Milan. O time do Milan é um time muito roubado, galera. Com Strato, Bambieri, Fúria, Niski, né? No caso, com muitos jogadores bons. E o Rossi na defesa, ele é muito apelão. A defesa do Rossi é muito apelão. Mas vamos falar do principal jogador
do Milan, galera, que é Strato. Strato, ele foi um velho amigo do Tsubasa. Ele lesionou o Bambieri há muito tempo, só que depois ele começou a não ter medo, galera, disso. Então ele voltou a jogar na Itália e foi pra lá, né, no caso, jogou de boa. E agora vamos falar de um jogador também que é muito bom, Jean-Pierre Papin, que é um jogador francês. Ou seja, ele é um jogador bom, de nível alto. Joga ao lado do Pierre, que é o capitão do Bordeaux e também da seleção francesa. E é isso, ele é muito bom, só isso. E agora vamos falar de um artilheiro holandês que também não apareceu no Milan, ele tá como reserva no Milan, mas que vai aparecer no próximo cenário, né, no caso que eu vou falar pra vocês, que é Vanberg. Ele foi inspirado no jogador de mesmo nome. Isso eu digo, o cara mesmo na reserva é um absurdo de apelão. Mas por que ele não... galera, por que ele não tá jogando? Porque ele sofreu uma lesão na última partida e não pôde jogar. E agora vamos falar de um momento que agradou muito, na minha opinião, no caso, porque fiquei triste pelo Tsubasa não ser reconhecido pelos jogadores italianos, que é em que o capitão do Lecce, o Mancini, passa pro Tsubasa e ele marca um gol daqueles, e que o goleiro não conseguia defender. Então, como aconteceu isso? O Lecce estava perdendo e o Mancini passa pro Tsubasa. Ele dribla o Bambieri e toca pro o melhor jogador do time, que é o Tsubasa. Tocou pra ele e o Tsubasa marca o gol, né? E de quem foram esses dois gols do Milan? Obviamente de Strato, ou do Bambieri e do Papin, né? Porque o primeiro gol foi do Strato, em que ele acabou com o goleiro Bruno. O Bruno é um dos piores goleiros do Capitão Tsubasa 5. E não tem muito o que falar dele, né, no caso. Mas a partida termina com o Lecce vencendo no sufoco, né? Agora vamos para as próximas partidas. Enfrenta o time da Genoa, que é provavelmente o time mais fraco da Liga Italiana desse game, né? Eles também enfrentam Torino, do atacante Aguilera, né, no caso, que é um jogador muito bom mesmo, mas não a nível dos outros jogadores uruguaios, né? Mas vamos para a próxima partida, que ficará mais interessante. Partida 5, o Lecce enfrenta Roma, né? Na verdade, partida 4. Isso aí, galera. Partida 4. O Lecce enfrenta o time do Roma, que é um time muito melhor. Mas vamos ver essa cutscene aí. O Tsubasa passa pro Canelli e o Canelli marca simplesmente um gol. Então, bora dar uma olhadinha. Vamos rever. O Lecce estava empatado 0 a 0 e o Tsubasa passa pro Canelli. E olha o que ele faz. E o Canelli fica ali pensando, né, no caso. Mas bom, vamos falar do time do Roma. O time do Roma é um dos melhores. É isso aí, galera. O time do Roma é um dos melhores. Tem um time legal, Tim, Edu e Helmer, né, no caso. O Helmer é o jogador número 10 do Roma, mas no time na seleção da Alemanha, ele é alemão, galera, pra quem não sabe, ele é alemão. Ele é o camisa número 7, mas no time do Roma ele é muito bom. E dá pra usar ele à vontade, quem quiser. E depois que o Lecce vence o Roma, olha só o que acontece. O Lecce estava vencendo de 5 a 4, porém o time do Roma empata, galera. E faz a eliminatória, no caso. Tipo Copa Desafio Global do DLS. Olha só isso.
com um chute de trivela do Helmer, o Roma empata, galera. Olha só. Até o Tsubasa tentou pegar a bola, mas não conseguiu. Mas o Lissi consegue vencer nos pênaltis. O Lissi vence de 5-4, né? No caso, nos pênaltis. E tá aí o que estão falando, né? No caso, em que o Canelli fala que eles vão enfrentar o Milan, a Inter, e que precisam do Tsubasa. E vamos para esse jogo. Então, galera, Lissi e Milan se enfrentam. Então vamos falar do time da Inter, galera. Na verdade, eu falei Milan, mas é Inter. Inter de Milão. O time da Inter de Milão é um time muito bom, mas e também bem fatal, galera, porque tem o Rubens, que é um cara extremamente rápido, e um ataque completamente bom, que no caso nós também temos, além do Rubens, nós temos o Igor, que é da Rússia, e o Bergkamp da Holanda. No caso, o Bergkamp da Holanda, ele não é um dos melhores jogadores, mas serve. E também outra cutscene que eu me lembro, galera, foi quando o Rubens dribla todos os jogadores do Lissi e marca um gol, mas pode ser que seja mentira. E o goleiro também é um absurdo de bom, que é o Dieter Müller, né, galera? O Dieter Müller é um goleiro alemão muito apelão. E quase não dá pra fazer gol dele, só dá pra fazer na cara do gol. E as únicas pessoas que conseguem fazer gol nele é o Tsubasa e provavelmente o Hyuga, né, no caso, que é o craque, né, no caso, o melhor jogador do time da Juventus. E também o Canelli pode marcar, só dependendo se o Miller vai conseguir pegar ou não. Olha o gol de bicicleta que o Tsubasa tentou fazer no Miller, mas ele segura a bola. Então o time do Lissi vence só de 2-0, né, no caso, porque é um jogo bem difícil por conta do Miller. E o Canelli fala com o Tsubasa e o Canelli fala que ele estava errado. No caso, o próprio Canelli estava errado, que o time do Lissi precisava dele e que os dois e a partir de agora os dois virariam amigos. E essa é uma das melhores duplas do jogo, né? No caso, o trio Mancini, Canelli e Tsubasa. E o próximo jogo vai ser um reencontro inesperado. Quinto jogo, galera, no quinto jogo da Liga Italiana, no caso da Copa, na verdade é Copa da Itália, o Hyuga e o Tsubasa se reencontram. Exatamente, galera. Esse quinto jogo vai ser entre Lissi e Juventus, galera. Pois é, a Juventus também pra mim, é o melhor time do jogo, porque tem um ataque formidavíssimo. Porque nós temos Facchetti da Itália, que tem um passe muito preciso, um passe muito bom. Nós também no gol nós temos Keno Akashimazu, o goleiro reserva da seleção japonesa. Nós também temos Urg da Alemanha, o zagueiro. O César do Brasil, né, no caso, E também nós temos a lenda do Japão, uma lenda mortal, uma lenda que pode até rivalizar com o Tsubasa, Kojiro Hyuga, galera. Hyuga, ele tem um chute amedrontador, assustador. E quando ele usa toda a sua força, todo o poder dele, o chute dele simplesmente rasga a rede do gol, no caso, o Final Tiger dele, mas que a gente vai mostrar mais pra frente, né, no caso. E a partida rola, é um começo bem difícil, né, até porque a Juventus é a Juventus, né, até que um dos times abre o placar. Então bora. O Hyuga tava tava prestes a marcar o gol, até que quando ele acaba com o goleiro Bruno, o Tsubasa salva, faz um milagre. E ele fica surpreso. E o Akashimazu fala pro Hyuga se concentrar na partida. Isso faz com que o Hyuga fique com muita raiva.
E até que o Ulisses abre o placar na partida. O gol de quem? Canelli. Marca o gol em Wakashimazu, que mal consegue defender. E depois tem uma jogada, a Juventus faz uma jogada excelente, faz tabela atrás de tabela. E sai o gol de empate da Juventus. E fica 1-1 no placar. Ou seja, esse jogo ia decidir tudo. É um jogo entre a vida e a morte, né? Depois tem mais outro gol de Canelli, de cabeça. E ele marca um gol novamente em Wakashimazu, galera. Então termina 2-1. Hyuga tenta empatar de todas as maneiras. Ele usa o seu Neo Tiger para marcar um gol. Amassa todo mundo que estava no campo. Porém, a trave salva o time do Ulisses de levar um gol, né, no caso. Ou seja, um gol que era praticamente feito, mas só que a trave salvou, né. Então foi isso. Outra tentativa do Ulisses, só que o Wakashimazu bloqueou. E o Hyuga tenta fazer um belo gol de bicicleta. Só que mais uma vez a trave salva o time do Ulisses de levar mais um gol. Olha isso. E até que a bola fura. De tanta força que o Hyuga tem, aí estoura a trave. Parecendo que o primeiro tempo ia terminar com a vitória do Ulisses, né? No caso, o Ulisses ia vencendo. Só que o Hyuga manda mais um Neo Tiger. E adivinha? Gol da Juventus. Olha isso. E termina 2-2 o placar no primeiro tempo entre Ulisses e Juventus. E o Ulisses reinicia uma jogada e quem marca um gol dessa vez é Tsubasa, que dá um gol belíssimo de cabeça no Wakashimazu. Então 3-2 o jogo entre Ulisses e Juventus. Então Hyuga e Faketti iniciam uma jogada em que eles simplesmente trocam de passes. Uma tabela no caso. Faketti passa pro Hyuga e o Hyuga passa pro Faketti. Então o Faketti chuta, mas o goleiro Bruno salva a pátria de novo, né, no caso. Salva o gol, né, no caso. Vocês estão observando o jogo, né, que no caso é no canal No Comment Gameplay. E eu dou os créditos a ele completamente, né? E vocês estão vendo a jogada do Ulisses, né, agora, em que o time do... que o Hug bloqueia, né, no caso, e manda para lateral. Depois que uma jogada bem armada de passes, sai o quarto gol do Ulisses. Ou, na verdade, o sexto gol do jogo, né? E o Wakashimazu não consegue defender esse chute. Não, esse gol de cabeça do Tsubasa. Ou seja, gol do Ulisses. E o jogo tá 4-2, galera. 4-2 pro Ulisses. Sempre quando eu vou procurar uma jogada, eu sempre pauso o vídeo, beleza? Não fiquem preocupados, não. Novamente temos mais um gol do Tsubasa, né, galera? Com um gol da Águia. E foi na trave, na verdade. Como vocês acharam, né, no caso? Então, e galera, só uma dúvida que vocês até mesmo podem responder. Como foi... o que vocês estão achando do vídeo? Estão gostando ou não? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. E o Hyuga tava sendo cercado, mas ele toca pro Faketti. Faz uma combinação boa com ele. E aí dá pra ver como o Hyuga e o Faketti são muito bons no time do nosso querido, da nossa querida Juventus. E depois de um cruzamento, Faketti marca o gol pro time da Juventus, resultando 4-3 para o Ulisses. Também cruzam para a frente, né, no caso, mais um cruzamento, e Canelli anota um hat-trick na Juventus, no caso. Ele marcou os 2 primeiros gols e o último do Ulisses, né, no caso. Então, 5-3 o placar. Porém, a Juventus diminui, né, no caso. Então, bora ver esse gol.
Ou seja, um jogo que teve hat-trick do Canelli e também do Hyuga, né, galera? O Hyuga também marcou muitos três gols no Lice, né? Então é isso que acontece. O time do Lice ganha de 5 a 4. E a Juventus acaba eliminada do mata-mata. Então a Kashimazu e Hyuga ficam muito frustrados. Mas mas o Akashimazu fala pra Hyuga não ser tão individualista. Ele encontra o Tsubasa e se despedem. A próxima partida da semifinal da Copa da Itália não é tão difícil, porque o Lice vai pegar um time muito inferior, que é o Sampdoria da Itália. O time do Sampdoria é tipo o Torino, mas só que diferente. Nós temos o Fred e o Maurício, que é um jogador brasileiro que jogou no Vasco no Capitão Tsubasa 4. Isso aí, um jogador vascaíno. Então, galera, não é muita novidade, ou seja, apenas que o Lice vence. E agora vamos para a grande final. A grande final, galera, da Copa da Itália vai ser nada mais... O outro finalista, além do Lice, vai ser nada mais, nada menos do que Parma, galera. Isso aí, o time do Signori, um moleque brasileiro de 16 anos, mas que joga muito. O único defeito dele é porque ele é muito fominha. Mas, ao que tudo indica, ele também foi treinado pelo técnico João, né? No caso, o João do São Paulo. E aprendeu com ele o drible austríaco. E o Canelli, logo de começo, aos quase 2 minutos de jogo, marca um gol contra o Parma, galera. Apesar disso, o time do Parma não desiste. Também temos o Inogic, não lembro muito bem o nome do jogador, mas que ele é um ótimo jogador, mas ele não é o melhor jogador. E o único que consegue evitar que o Signori marque gols é o Tsubasa. Mas o Signori também tem muitas técnicas do João, que é o drible austríaco, como eu falei, que é o mesmo drible do Nita. Mas então vocês estão vendo aí, né? E quando o Signori acha que vai marcar o gol, o Tsubasa pega a bola dele e ele fica irritado também, né? No caso. Então, toda vez que o Tsubasa bloqueia o Signori, ele fica irritado, né? O Signori vai tentando e tentando e tentando e ele countera, né? E o Tsubasa simplesmente countera o Signori. Ou seja, tornando as coisas bem mais difíceis para tornando as coisas mais difíceis para a estrela do Parma. E vamos lá ver mais outra tentativa frustrante do Signori marcar o gol, em que o Tsubasa também novamente salva o time. E ele fica se perguntando: e ele tá me cauterando o quê? Lógico, se você é o melhor jogador, tem que cauterar. Mas depois que o Tsubasa cauterou 2 vezes seguidas, nós temos o gol do Parma de Ino, galera. Golaço do Ino de fora da área. E o goleiro Bruno tentou defender, mas miseravelmente errou. E Signori de novo tenta usar o seu chute, né, no caso, o chute perfeito dele que ele criou. Só que Tsubasa, mais uma vez, salva o time do Lice. E o Tsubasa disse que ele não vai deixar o Signori passar. Temos mais um gol de adivinha. Gol de Canelli pelo Lice, fazendo 2-1 no Parma. No finalzinho do jogo, o Parma empata o jogo contra o Lice, galera. Então, termina 2-2 o primeiro tempo. Então, no comecinho do segundo tempo, o Parma vira o jogo contra o Lice. E o Bruno tentou bloquear, mas levou o gol. Então, para empatar o jogo, o Tsubasa faz um gol de bicicleta bonito. Ele pula e marca o gol, né, no caso. Ou seja, um overclear, né, no caso, ele marca o gol de bicicleta. Porém,
o Bruno não cansa de ser frango e leva o 4º gol do Parma, ou seja, levando a ficar 4-3 no placar. Olha isso, galera, mais uma vez gol do Hino, ou seja, Bruno sendo Bruno, só leva frango, velho, só leva gol. Ou seja, eu falei pra vocês que ele é um dos piores goleiros do game. Mas eu não falei do Parma, né, galera? Na verdade, o Parma tem jogadores muito bons. O Signori, o Hino e o Bro, que é da Holanda também, mas que não jogou pela seleção. Né, no caso, então, ele tá lá, jogando mesmo. E mais uma vez o Ulisses empata com mais um gol do Tsubasa. 2 de Tsubasa, mais 2 de Canelli. E, por detalhe, o Hino também anotou um hat-trick contra o time do Tsubasa, que é o Ulisses. Mas o Parma tenta reagir e até marca aquela pressão. O Hino tenta marcar mais um gol no Bruno, mas ele espalma, como vocês viram, né? Ou seja, é um jogo muito difícil por conta do goleiro, porque o goleiro é muito ruim. E por conta também por conta do Signori. Então eles cruzam para a área e o Canelli quase anotou um hat-trick, só se não fosse pelo goleiro que segurou a bola na hora. A partida acaba sendo levada para os pênaltis de 4-4, né, no caso. O Tsubasa começa marcando e o Signori empata, né, no caso, ou seja, ele é muito bom e ele nem marcou gol, ele nem precisou marcar gol para ser bom. E o Canelli bateu, mas ele errou. Então Bro bateu e Bruno salvou a pátria. Ou seja, deixando o jogo completamente empatado, né? Ou seja, as cobranças de pênalti são bem decisivas em todos os jogos, né, no caso. Então podemos dizer assim que o time do Parma é bom? É sim, contando só com esses 3 jogadores, mas o Signori é a atração principal, como vocês sabem. E o Mancini marcou o gol, como vocês viram. E então, depois, quando o Parma tentou quase empatar, o Bruno mais uma vez salva a pátria. E o Ulisses é campeão da Copa da Itália. E o Mizugi tava lá, assistindo a partida. E o Japão venceu, né? No caso, tava lá os espectadores. E agora o Ulisses também tá na primeira divisão. E agora vamos partir lá para o Oriente, né? No caso, na verdade. Isso aí, para o Oriente, no caso, lá na parte da Ásia. E conhecer o time do Japão. A seleção japonesa já era uma seleção muito boa, né, no caso, aqui no game. Mas de começo não é uma das melhores. E nós, aqui vamos falar um pouquinho da seleção japonesa no começo. No começo tinha jogadores muito bons, como Sawada, Sorimaki, Ishizaki, Matsuyama, e Jito também, né, os irmãos Tatibana. E o técnico Roberto também, o Roberto. Ou seja, antes deles irem para a Copa da Ásia, eles decidem treinar, né, no caso, como sempre. E criando os times de 11, né, no caso, com os goleiros Morisaki e o Kim, na versão brasileira. Mas eu não sei qual é o nome dele na versão original. E o Roberto fala que eles não precisam de Tsubasa, Hyuga, Wakabayashi e Wakashimazu para ir para vencer a Copa, né, no caso, a Copa da Ásia, né? Que seria bem apelão se chamassem eles. Então, ou seja, vamos dar uma analisada aí nos times, né, do caso de 3. Tem um de nível 20 e outro de nível 23. Ou seja, pode ter umas desvantagens no treino, porque os melhores jogadores estão no outro, né? Porque aqui na defesa do time Red, né, no caso do time Red mesmo, só tem o Ishizaki e o Soda, obviamente. Mas no outro lado nós temos o Jito, Matsuyama, né, que é meio atacante, meio defensor, né, um volante mais ou menos.
Ou seja, e que também é bem difícil marcar gol no cara. Mas, como sabem, a gente pode tanto ganhar como perder no treino. E vamos embarcar para a Copa as eliminatórias antes de ir para a Copa do Japão. Então, galera, já vamos partir para a última rodada das eliminatórias, porque as outras também tem vários times, como a Nigéria, o Marrocos e a Gana. A Nigéria tem um jogador bom, que é o Kanu. Ele é muito rápido, é um meio atacante também. E depois, quando eles vão enfrentar os Estados Unidos, o Ishizaki reencontra o Michael, né? No caso, Mikael, né? No caso, isso aí, Mikael. Que é um jogador bom, mediano, né? No caso, ele não é o melhor jogador, mas ele é bem mediano. Mas lembrando que ele não é o melhor jogador. E vai vencer todo o time do Japão. E falou assim: eu vou vencer todos os seus times só usando o poder divino, o poder de Deus. É isso aí. Ele segue muita fé e leva a fé todo dia, galera. De sol a sol e treina duro para trazer os Estados Unidos para a Copa, né? No caso. Então, o que falar dos Estados Unidos? Nós também temos o Luke, que é um ótimo jogador. E que faz uma dupla muito boa com o Mikael, né? Que é o jogador dos Estados Unidos. E que torna uma dupla muito desgraçada, né? No caso, uma dupla terrível. Mas é a pior dupla do jogo, né? No caso aqui. Mas só que o Mikael salva o time, obviamente. Mas mesmo assim o Japão vence. E o Mikael deseja boa sorte pro time do Japão. Então, passando para a Copa da Ásia, o time do Japão vence com dificuldades, melhor, tá vencendo de 4-0, mas percebe que estão tendo dificuldades. E aí que eles tomam uma decisão. O Mizugi vai jogar mesmo com os seus problemas cardíacos. Olha a cutscene. Mas eles ficam muito preocupados por conta da situação dele, né? E o Mizugi toma essa decisão assustadora. Todo mundo fica totalmente assustado. Porque ele tem muito problema, mas ele é um jogador muito bom. Mas vamos lá para a próxima rodada. Então, nós chegamos à segunda rodada da Copa da Ásia, em que o Japão vai enfrentar o time da Malásia, galera. O time da Malásia tem um zagueiro que é a apelação, no caso, o melhor, mas o melhor mesmo, o melhor zagueiro do time do Japão, que é o Kusta, um jogador malasiano que tem uma defesa muito boa, tem o drible austríaco que aparece numa cutscene, né? E ele não é selecionado para... ele vai para um outro time, né? No caso, que será revelado mais pra frente, ok? Então mesmo assim, o time do Japão vence, porque só tinha ele. Mas eles iam enfrentar o Catar, os Emirados Árabes, o Iraque, né? E vamos passar logo para as finais, porque o Japão venceu todas, né? Mas bora passar para as finais. Detalhe interessante que eu esqueci de falar dos times, né? No caso, eu esqueci de falar do Iraque. O Iraque tem jogadores bons. Sim, tem jogadores bons. E podem ser até selecionados se vocês quiserem no modo de edição. Bom, a gente também tem os Emirados Árabes, que não é o melhor time, é o pior time dos Emirados Árabes Unidos, mas tem um goleiro muito bom. E o Catar é o Catar, né? Tem bons jogadores, e tem uma técnica muito boa, que é a banana, né? No caso. Galera, essa aqui vai ser a primeira parte, porque não vai dar pra fazer tudo. E vamos falar da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita é um dos times mais fortes daí da Copa da Ásia. Nós temos jogadores como Abdullah, que é o melhor jogador da Arábia Saudita e que joga muito bem. E no final da partida, depois que o Japão vence a semifinal,
o Mizugi sofre com os seus problemas cardíacos, ou seja, indicando que ele não possa continuar jogando. Vejam só. Então as meninas falam que ele tá sofrendo, no caso ele tá com muitos problemas e querem fazer com que ele pare de jogar, né? Mas o Mizugi, ele quer continuar jogando e vai continuar jogando até morrer. E aí chegamos na grande final, Japão e Coreia. No primeiro tempo ocorre muita coisa. O time da Coreia também é muito bom, com Yoon, Jun, Yoon, Yu, que são o trio da Coreia. E é um dos melhores times do jogo também, certinho. E o time do Japão estava vencendo, mas porém acontece algo que vai mudar os planos do Japão daqui pra frente, ou seja, vai decidir o destino do jogo. E que Mizugi tá com a respiração, tá com o coração quase parado de bater. Ou melhor, tipo, tô dizendo isso porque o coração dele tá parando, tá acelerado, muito mais acelerado por conta desse problema, porque ele tá jogando muito. E aí ele tem que ser substituído. Ou seja, não vai dar certo o Mizugi continuar jogando nesse jogo contra a Coreia. Olha a cutscene. Então Mizugi fica no hospital e tem que ser substituído. E o Sorimaki tem que entrar no lugar dele, né? No caso. Então o Mizugi está e entra o Sorimaki, beleza? Então é isso que acontece. Mas no final, o Japão vence a Copa da Ásia. Então, bora fechar o vídeo. Pois é, galera, eles ganham. E ali tá o Misaki, né? O Misaki vai fazer uma ótima dupla com o Tsubasa aqui pra frente, mas eu vou explicar isso. Então, galera, essa foi a primeira etapa de Captain Tsubasa 5. Então, galera, essa foi a primeira parte entre a Liga Italiana e a Copa da Ásia. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o like, se inscrevam no canal. E daqui a pouco nós teremos, mais uma vez, a Copa do Mundo. Então, fica com o vídeo com vocês. Tchau!